Olá, queridos alunos! Iremos agora fazer uma revisão dos conteúdos já trabalhados. Acompanhem comigo atentamente as explicações para que vocês possam compreender melhor os conteúdos. Bom, queridos alunos, nós iremos revisar os conteúdos referentes aos períodos compostos. Sabemos que o período composto pode ser por coordenação ou por subordinação. O período composto por coordenação, entre as orações, não há uma dependência sintática. Já o período composto por subordinação, há uma dependência sintática entre as orações. O período composto por subordinação, há a presença de orações subordinadas substantivas, adverbiais e adjetivas. Nós iremos primeiro revisar o período composto por coordenação, as orações coordenadas. Vamos lá. Nas orações coordenadas, nós temos as assindéticas, que são aquelas que não possuem conjunção, e as sindéticas, que são aquelas que possuem conjunção. São 5 as orações coordenadas sindéticas. Aditiva, o valor semântico de adição ou soma. Observem os conectivos, as conjunções. E, nem, não só, mas também. Adversativa, o valor semântico de oposição ou contraste. São as seguintes conjunções: mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto. Alternativa, valor semântico de alternância ou exclusão. Ou, já, ora, quer, seja. Conclusiva, valor semântico de conclusão. Logo, portanto, por isso, o pois posposto ao verbo. Explicativa, valor semântico de explicação. Pois, porque, que. O pois está no início da oração. Ele está anteposto ao verbo. Agora, classificação das orações subordinadas substantivas. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce no período. No quadro ao lado, vocês vão ver as classificações das orações subordinadas substantivas e as suas funções sintáticas. Observem. A primeira, subjetiva, exerce a função sintática de sujeito da oração principal. Objetiva direta, exerce a função sintática de um objeto direto do verbo da primeira oração, que é a oração principal. Objetiva indireta, exerce função sintática de objeto indireto do verbo da oração principal. Será um verbo transitivo indireto, que pede preposição. Predicativa, funcionará como um predicativo do sujeito da oração principal. Portanto, vem depois de um verbo de ligação. Completiva nominal, funcionará como um complemento nominal de um nome da oração principal. Também apresentará uma preposição. E apositiva funcionará como um aposto de um nome da oração principal. Geralmente, as apositivas vêm depois de 2 pontos. Observem os exemplos. Só tenho um desejo, que sejas feliz. Depois de 2 pontos, nós temos uma oração subordinada substantiva apositiva, que funciona como um aposto do termo anterior
desejo. Meu desejo é que sejas feliz. É um verbo de ligação. Portanto, que sejas feliz funcionará como um predicativo do sujeito, sendo classificada como uma oração subordinada substantiva predicativa. Convém que saibas a verdade. Convém isto. Isto convém. Esta oração funcionará como sujeito da oração principal. Portanto, é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Temos necessidade de que nos ajude. Temos o quê? Necessidade. Necessidade é um objeto direto do verbo ter. Necessidade é um nome. Necessidade de quê? De que nos ajude. Então, esta oração funcionará como um complemento nominal do nome necessidade, sendo classificada como oração subordinada substantiva completiva nominal. Lembre-se de que você precisa defender a natureza. Lembre-se de que o verbo lembrar, junto do pronome se, é um verbo transitivo indireto, pede preposição de. Quem lembra, lembra-se de que. De que você precisa defender a natureza, funcionará como objeto indireto do verbo lembrar. Portanto, será classificada como oração subordinada substantiva objetiva e indireta. Agora vamos relembrar um pouco sobre os pronomes relativos e suas respectivas funções sintáticas. Para não confundir o pronome relativo com a conjunção integrante, preste muito atenção. Se eu digo, dizem que você me ama. Quem diz algo. Diz o quê? Oração principal, dizem que você me ama. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Então, este que funciona como conjunção integrante. Observe agora um exemplo onde o que funcionará como pronome relativo, fazendo referência a um antecedente, pois o pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva, que qualifica um termo antecedente, que é um termo da oração principal. O aluno que tirou boa nota foi premiado. O aluno foi premiado, primeira oração, que é a principal. Que tirou boa nota, segunda oração. O qual tirou boa nota? O pronome relativo que pode ser substituído por o qual, fazendo referência ao antecedente, o aluno. Vou colocar este termo no lugar do que na segunda oração. O aluno tirou boa nota. Quem tirou boa nota? O aluno, sujeito da oração. Portanto, este pronome relativo que pode ser substituído por o qual, exerce a função sintática de sujeito da segunda oração. Continuando, o que é um pronome relativo? Pronome relativo é aquele que retoma um substantivo ou um pronome anterior a ele, substituindo-o no início da oração seguinte. Olha o exemplo, observe atentamente. O jogo será no domingo. O jogo decidirá o campeonato. Nós temos aí duas orações, dois períodos simples. A palavra jogo foi repetida. Para não repetir essa palavra, eu utilizo um pronome relativo. Observe como ficará este período composto, acrescentando o pronome relativo no lugar de o jogo. O jogo que decidirá o campeonato será no domingo. O jogo será no domingo, primeira oração. A segunda, que decidirá o campeonato. O jogo decidirá o campeonato. Portanto, o que, este pronome relativo, funcionará como um sujeito, exercerá a função sintática de sujeito. Observe que
nesse exemplo, a segunda oração se intercala na primeira, pois o pronome relativo sempre tem que ficar próximo do seu antecedente. As funções sintáticas do pronome relativo. Exerce uma função sintática dentro da oração, normalmente a mesma função que exerceria o termo ao qual o pronome faz referência, ou seja, ao seu antecedente. Quais são as funções sintáticas de um pronome relativo? Sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, predicativo do sujeito ou agente da passiva. Vamos aos exemplos. O carro que corria muito é importado. O carro é importado, a primeira oração. Pronome relativo que, o antecedente o carro. O carro corria muito, a segunda oração. O que corria muito? Quem corria muito? O carro. Exerce a função de sujeito. A mulher que amo é belíssima. A mulher é belíssima, primeira oração. Segunda, que amo, antecedente do pronome relativo que, a mulher. Amo a mulher. Quem ama, ama alguém. Ama quem? Objeto direto. Este é o livro de que mais gosto. Este é o livro, primeira oração. De que mais gosto, a segunda. Antecedente, livro. Gosto do livro. Gosto de quê? Quem gosta, gosta de algo. Gosta de quê? Verbo gostar, verbo transitivo indireto. Do livro, objeto indireto. Este é o animal de que tenho medo. Este é o animal, primeira oração. De que tenho medo, segunda. Tenho medo deste animal. Tenho, verbo transitivo direto. Tenho o quê? Medo, objeto direto. Medo de quê? Medo é um nome. Então, deste animal completa o sentido de um nome, portanto, é um complemento nominal. Percebam que tanto o objeto indireto quanto o complemento nominal apresentam uma preposição. Adjunto adnominal. Esta é a loja cujo dono é João. Esta é a loja, primeira oração. Cujo dono é João, segunda oração. O dono da loja é o João. Indica posse. Cujo e as variantes cujos, cuja e cujas sempre exercerão função sintática de adjunto adnominal. O adjunto adverbial pode ser o pronome relativo onde ou em que. A casa onde moro é espaçosa. A casa é espaçosa, primeira oração. Onde moro, segunda. Moro na casa. Quem mora, mora onde? Na casa, adjunto adverbial de lugar. Sou aquilo que sou. Pronome relativo que. Antecedente aquilo. Sou aquilo. Eu, sujeito oculto ou desinencial. Sou, verbo de ligação. Aquilo funcionará como um predicativo do sujeito. O agente da passiva. No agente da passiva, nós temos a presença da preposição por. A cobra, porque ela foi picada, é venenosa. A cobra é venenosa, primeira, porque ela foi picada. Foi picada é uma locução verbal. Portanto, foi picada pela cobra. Ela foi picada pela cobra. Nós temos aí uma oração em que o sujeito é paciente, porque ele sofre a ação expressa pelo verbo. A cobra, vai exercer a função de agente da passiva. Ela foi picada pela cobra. Pela cobra é um agente da passiva. Portanto, este antecedente, cobra,
Na segunda oração, exercerá a função sintática de agente da passiva. Então, o pronome relativo exerce essa função sintática. Bom, queridos alunos, chegamos ao final desta aula. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo que foi revisado. E, se necessário, assista novamente a aula e as aulas anteriores e qualquer dúvida, procure-me no WhatsApp. Estou aqui disponível para que vocês possam tirar as dúvidas que forem necessárias. O conhecimento não está na mão dos mais inteligentes, mas sim dos mais interessados. Abraços e até a próxima aula.